Fala galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é servo ou cliente? Roda a vinheta. Servo ou cliente são duas atitudes que a gente observa na vida da igreja, que existem na convivência entre os irmãos. Tem gente que está na igreja, ele tem um coração de servo, ele quer servir. Outros têm um coração de cliente, ele está lá para ser servido. Tem que ser o que agrada a ele. E assim como Jesus, que veio para servir, não para ser servido, nós precisamos ter essa atitude de servo, de servir as pessoas, de servir a Deus, de servirmos. A Bíblia diz claramente que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. O nosso serviço mais importante é o serviço espiritual. Nós precisamos servir os irmãos nas coisas de Deus, para eles crescerem em Deus. Mas nós podemos servir os irmãos de uma série de maneiras, com coisas assim naturais, com coisas do dia a dia da vida. Alguém que precisa de uma ajuda para fazer algo, outro precisa de ajuda para fazer outra coisa. Porque quando a gente tem o coração de cliente, aí a gente quer ser servido. A gente não tem disposição de servir as pessoas, a gente não tem disposição de ajudar as pessoas. Quem tem o coração de cliente, ele começa a avaliar tudo. Ele avalia a célula dele, um pequeno grupo que ele participa, ele avalia o líder. Não, esse líder aqui não está muito bom, era melhor se eu fosse lá do outro líder. Ele avalia o louvor. Não, o grupo de louvor na igreja, não está lá essas coisas, não sei não. Ele avalia o pastor, ele avalia tudo. Ele avalia o ensino, a palavra de Deus, ele avalia o prédio da igreja, como é que está, as cadeiras, o equipamento de som, os microfones, tudo ele avalia e ele vê se aquilo está de acordo com ele ou não. Esse é um coração de cliente. Olha, querido, você pode viver uma vida muito melhor, uma vida muito mais cheia de alegrias, guiado pelo Espírito de Deus e servir. Você perguntar para o líder da célula, para o pastor, para os irmãos, o que precisa ser feito. Nada contra quem gosta de ficar na projeção, nada contra quem gosta de tocar no grupo de louvor, essas coisas são bênçãos, nós precisamos disso na igreja mesmo. Agora, não se limite a só fazer o que você quer, tenha um coração de servo, pergunta o que é para ser feito, onde nós precisamos investir o nosso tempo, as nossas energias, onde nós precisamos investir as nossas emoções, os nossos sonhos, o que nós precisamos construir aqui na igreja, o que está no coração de Deus para nós fazermos aqui e seja instrumento de Deus. Eu já fui servir gente da minha célula, eu era líder na época, que estava com dificuldade na escola. Jovens ali que estavam com dificuldade, eu ia lá, estudava junto com ele, fui na casa dele, cheguei até aí na escola para ver o que estava acontecendo, era um adolescente, e juntos ali, se esforçando para que ele conseguisse ir bem nas provas, nos trabalhos, conseguisse entender o que ele não estava entendendo, ele estava com muita dificuldade. Nós podemos fazer, eu sei de outros assim, eu lembro de um rapaz, era uma célula de adolescentes, e ele ajudava outros ali em matemática, em português. Depois de um tempo, eles chamavam ele de professor. Chegou o professor aí. Porque ele tinha esse coração para servir. E não era só nessas coisas não, ele fazia isso, aí falava de Jesus para as pessoas, e chamava essas pessoas que ele estava ajudando nas coisas de escola, para falar de Jesus para outros também, e envolvia naquela vida em grupo, aquela vida de igreja, vida de uns aos outros, e as pessoas iam chegando, e aí eles iam sendo salvos, um contagiava o outro para continuar servindo, e as pessoas que chegavam na cela dele queriam servir a outros. Isso é maravilhoso. Tem até uma ilustração que eu gosto bastante, que é o crente termômetro e o crente termostato. O crente termômetro, ele chega no lugar e ele se adequa à temperatura. É isso que o termômetro faz. Ele mostra qual que é a temperatura do lugar. Mas tem também o crente termostato. O termostato, ele dá a temperatura do lugar. Se o ambiente está muito frio, você vai lá no termostato e você põe a temperatura que você quer que esteja, e aí o ambiente depois de um tempo fica com aquela temperatura. Irmãos que têm um coração de servo são usados por Deus dessa maneira. Se as coisas não estão muito legais, não estão de acordo, ele fala, eu cheguei aqui e eu vou servir os irmãos e Deus vai agir e nós vamos ter um ambiente maravilhoso daqui a algum tempo. Querido, tenha um coração de servo. Não tenha essa atitude de cliente, que aí você vai ver as coisas mudarem na tua igreja, na tua célula, e aí não vai ser nada chato.
Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.